COP orgulhosamente apresenta Giovanni Eduardo Adriano, presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina, e Fernando Luiz de Souza, diretor de Identificação Civil e Criminal da Polícia Científica de Santa Catarina, com a palestra Número Único Nacional, um alívio ao brasileiro e uma ferramenta do governo contra crimes. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de convidar também o colega Fernando para se fazer aqui presente aqui na frente. Fernando é o nosso diretor de identificação aqui de Santa Catarina. Eu sou perito criminal de carreira, estou como perito geral da Polícia Científica aqui de Santa Catarina e estou também como presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública. Eu vou só fazer uma introdução e, logo em seguida, eu passo a palavra para o Fernando. E, com relação ao Colegiado Superior de Segurança Pública, eu não poderia perder essa oportunidade de tentar fazer uma propaganda aqui de Santa Catarina, da experiência inovadora nossa, né, com relação a esta questão. Santa Catarina não tem mais a figura do secretário de Segurança Pública, né? Em 2018, após a eleição do governador Moisés, ele falou que iria fazer uma nova forma de administrar a segurança pública no Estado. E criou o Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, onde os principais dirigentes, né, dos órgãos de segurança pública de Santa Catarina, a Polícia Militar, Polícia Civil, o Bombeiro Militar e a Perícia, se alternam no comando da segurança pública do Estado. São os presidentes do colegiado, né? O primeiro ano, a gente teve como presidente o coronel Araújo Gomes, que acabou de palestrar, eu acho que ele está aqui no auditório, eu gostaria também de dar um abraço nele. Foi um grande parceiro de colegiado. Ele pegou o pior momento, né, que é o momento de tentar criar a nova filosofia de trabalho, e, em seguida, foi a Polícia Civil, depois o Bombeiro Militar, e, em seguida, agora é a parte da perícia que está respondendo pelo colegiado. Essa experiência de Santa Catarina está sendo estudada por uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Fernanda. Ela está fazendo a sua tese de doutorado. Então, desde o início do processo, ela vem acompanhando. No mês passado, ela fez uma apresentação para a gente, e ela consegue, hoje, através de dados científicos, comprovar que essa experiência deu certo. E Santa Catarina, hoje, nós estamos fazendo um investimento histórico, com recursos próprios do próprio governo, de 343 milhões em segurança pública. Isso está possibilitando investimento em equipamento, em tecnologia, numa série de questões. Vamos entrar com relação ao número único, né? Em 2018, no governo Pinho Moreira, né, no finalzinho do governo, quando Moisés ganhou a eleição, ele me chamou lá e me convidou para continuar na função de perito geral do antigo IGP, hoje Polícia Científica, e ele me perguntou se a gente tinha algum sonho em relação a nível de Brasil, né, alguma coisa assim que desse uma boa repercussão. E eu comentei para ele que, além de todo o trabalho pericial, a gente também é responsável aqui em Santa Catarina pela identificação civil. E, a nível de Brasil, é uma verdadeira bagunça com relação a isso, né? E a gente tinha um sonho, enquanto profissional, que a gente tivesse um número único nacional. E aí ele lançou esse desafio para a gente. E aí eu compartilhei com o Fernando essa questão, e a gente começou um movimento para tentar implantar aqui no Estado esse número único, que o Fernando, daqui a pouco, ele vai detalhar com um pouco mais de propriedade, né, todos os passos
até a gente chegar agora em novembro do ano passado e lançar esse tão sonhado número único. Começamos em 2019, logo depois veio a pandemia, muita burocracia por parte da própria Receita Federal, dificuldades para que a gente conseguisse ter comunicação online com o banco de dados da Receita. Eles mudaram a ferramenta, a linguagem, né, de transferência de dados, né? Isso dificultou bastante. O nosso próprio CIASC, que é o Centro de Tecnologia aqui do Estado, também teve um pouco de dificuldade. Então, levamos praticamente 3 anos, né, para conseguir lançar, o ano passado, em novembro do ano passado, o tão sonhado número único. E os resultados estão aparecendo. As fraudes praticamente estão deixando de existir aqui em Santa Catarina. Nós estamos usando, então, um índice biográfico, que é o CPF, né? E estamos colocando nesse índice biográfico a biometria. Com isso, a gente está validando o CPF também, porque o CPF também tem possibilidade de ter fraudes, né? Então, com essa nossa ideia aqui de Santa Catarina, nós ficamos muito felizes que o governo federal, há 2 meses atrás, também determinou que se adotasse essa filosofia de trabalho a nível de Brasil. Então, se Deus quiser, vai acabar esse negócio da gente ter 27 carteiras de identidade no Brasil, com 27 números diferentes. Eu posso pegar uma certidão de nascimento de uma pessoa aqui de Santa Catarina, ir no estado, qualquer estado do Brasil, fazer um documento de identidade com a minha fisionomia, né, com os dados daquela pessoa. Então, realmente, é uma falta de interligação, de controle. E nós estamos dando um basta nisso. Então, eu vou passar para o Fernando, né, e vou pedir também desculpas ao grupo, aí, que eu vou ter que me ausentar, que eu tenho um compromisso já, tem 2 agendas em seguida, como atrasou um pouco, eu vou ter que me deslocar. Então, eu deixo a palavra com o Fernando, eu agradeço a oportunidade ao COP, por a gente poder fazer essa manifestação. Muito obrigado e bom evento aí, senhor Fernando. Boa tarde, gente. Obrigado. Obrigado, perito geral, doutor Giovanni. Como ele introduziu aqui, né, o Brasil, quem nunca, aqui nós somos da área de segurança pública, quem nunca pegou um documento falso, né? Então, realmente, eu estou na direção de identificação de Santa Catarina desde 2018, agosto de 2018. Eu sou perito criminal de formação, ingressei no antigo IGP, né, Instituto Geral de Perícias, em 2010, agora a Polícia Científica. E quando eu assumi ali a direção da identificação, eu realmente comecei a me preocupar, porque não tem outra palavra para a identificação civil nacional que não seja zona, né? É uma terra de ninguém, é muito fácil de fraudar, e acredito que aqui, se ninguém teve um documento fraudado, com certeza conhece alguém que até hoje está tentando se defender de uma fraude que aconteceu aí no passado. Então, vamos lá que o nosso tempo é curto. O que é a carteira de identidade, né? Eu busquei ali no Wikipédia a definição da carteira de identidade, e aí eu destaco o que está em vermelho. Ali em cima diz que é um documento nacional, e no final, a última frase, assim é possível que o cidadão tenha mais de um documento de identidade em unidades federativas diferentes, com numerações diferentes. Aquilo que o perito geral acabou de falar. Nós temos um documento nacional, pero no mútil, né? Porque é um documento que o número ele é estadualizado. Ele vale nacionalmente, mas cada estado emite um documento com regras suas, com números seus, e sem a conversa entre os estados. Da onde vem a carteira de identidade? Da onde vêm as informações da carteira de identidade? Segundo a Lei 7.116, de 83, para fazer a carteira de identidade, o cidadão precisa apresentar certidão de nascimento, né? Somente isso, nada mais. Só certidão de nascimento, né? Ou certidão de casamento, se é uma pessoa que teve alteração de nome. Como requerer essa certidão de nascimento, né? Como que eu consigo essa certidão de nascimento que dá a entrada na carteira de identidade? Segundo a Lei 6.015, o documento é público. Qualquer pessoa pode ir, qualquer um. Aquilo que o perito geral acabou de falar. Então, eu pego aqui, vou numa Casas Bahia da Vida, por exemplo, né, apresento minha carteira de identidade, o cidadão lá, a identidade está escrito cartório tal, folha tal, termo tal. Com essas informações, eu entro no site de um cartório, registrocivil.org, a certidão de nascimento. Sem ninguém me ver, sem ninguém verificar se sou eu mesmo, o que eu vou fazer com aquele documento, né?
Então, a gente tem aí um problema que a lei é muito permissiva, né? O que é a biometria e o que é a biografia? O perito geral começou a falar disso. Dados biográficos são dados textuais. É o nome do pai, é o nome da mãe, é a naturalidade, é a data de nascimento. Dados que podem se repetir, né? Se eu coloco o meu nome, Fernando Luiz de Souza, no CISP, que é o Sistema Integrado de Segurança Pública aqui de Santa Catarina, ou na base de dados da Receita, que nós temos, eu tenho aqui no estado, só aqui, 22 Fernando Luiz de Souza, com a grafia exatamente igual à minha. Então, é um dado que não individualiza, né? Ele apenas identifica. Diferente do dado biométrico. O dado biométrico, ele é único. A impressão digital, ela é única, ela não repete, nem mesmo para gêmeos. Cada dedo meu tem uma impressão digital diferente. A face, nós temos pessoas semelhantes, a íris, ela também não se repete, o material genético, então, esses são dados biométricos. Dados biométricos individualizam a pessoa, né? Apenas um contexto aqui, né, gente, para... Não sei se todo mundo está familiarizado. Então, os dados biográficos, a certidão de nascimento, a declaração de nascido vivo, né, eles identificam, mas quem individualiza é o dado biométrico. Por esse motivo, a gente tem que fazer carteira de identidade e não se apresenta somente com a certidão. O que nós temos de problemas históricos no Brasil, né? A possibilidade de fazer 27 carteiras diferentes, como o perito geral falou, né? Então, pode ser que alguém, por aí no Brasil, esteja com uma carteira de identidade contendo os meus dados, só que com a fotografia e a impressão digital dele, e eu nem sei. Vou saber, talvez, algum dia, que eu for tentar fazer alguma operação bancária e o meu nome estiver no Serasa. As certidões são públicas, qualquer um pega. Então, os estados não se comunicam, as certidões são entregues, o cidadão faz uma carteira de identidade aqui, faz outra no Rio de Janeiro, faz outra em São Paulo, faz outra no Acre, faz outra na Bahia, tudo com a mesma certidão, né? Minha. A legislação não permite exigir certidões mais atualizadas. Então, nós tentamos aqui em Santa Catarina, um tempo atrás, exigir que as certidões tivessem pelo menos 5 anos. Por que 5 anos? Porque aqui em Santa Catarina, desde 2013, toda a certidão emitida tem um selo digital. E aí eu conseguiria ver se aquele documento é verdadeiro ou não, né? Porém, a legislação não me permite isso. Então, eu tenho que aceitar certidão manuscrita, certidão em papel comum, né? Xerox autenticado, certo? Que não definem se aquele documento é verdadeiro ou não. Nosso sistema que integre os órgãos. Então, a origem da carteira de identidade não é no Instituto de Identificação, é lá na certidão, no cartório, é lá na declaração de nascido vivo, né? Só que nós não temos sistemas que comuniquem esses órgãos emissores de documento, né? Isso complica para nós encontrarmos, então, os fraudadores, e o resultado é isso. Dados duplicados, né, por erros, e uma grande quantidade de fraudes. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês dessas facilidades. Aqui está tudo borrado a certidão, porque é um caso verdadeiro, o cidadão está tentando processar o Estado aqui, mas eu vou contar para vocês. Vou colocar o meu nome, tá? Não vou falar o nome real do cidadão, mas vou colocar o meu nome. Esse cidadão aqui, ele nasceu Fernando Luiz de Souza. E em 2007, ele apresentou uma certidão de nascimento, né, emitida em 2000, e com dados escritos, nome Fernando Luiz de Souza. Naquela época, o Estado de Santa Catarina não tinha o EIFES. O EIFES, para quem não conhece, é um sistema automatizado que faz o confronto de biometrias, né? Então, dos 27 estados no Brasil, 10 estados não têm EIFES ainda, ou seja, faz tudo no papel. Minas Gerais, recentemente, por exemplo, contratou o EIFES. Minas Gerais é um estado grande, não tinha EIFES até então. Agora que eles estão usando o EIFES do TSE. Em 2008, um ano depois, o Fernando Luiz de Souza, ele ingressou com a ação, ele contratou um advogado, segundo ele, para mudar o nome, porque ele tinha vergonha do nome dele, porque o pai dele batia nele quando era pequeno, rejeitou ele, coisa do tipo. E aí ele assumiu e apresentou uma certidão de nascimento diferente, né? Fernando Luiz Phelps. O sistema EIFES ainda não estava ativo em Santa Catarina, ele entrou novamente com uma nova carteira de identidade. Então, no mesmo estado, 2 carteiras de identidade diferentes, certo? Porque eu não tenho EIFES. Só que esse cidadão, o Fernando Luiz de Souza, ele foi na Polícia Federal para tirar o passaporte. E ele já tinha feito o passaporte com a primeira certidão de nascimento, com a primeira identidade, né, com o nome de Fernando Luiz de Souza. E aí, a digital dele ficou gravada. Só que no ano seguinte, em 2008, ele foi lá na Polícia Federal, colou na identificação do Estado, vou colar então na Polícia Federal, né, vou pegar um novo passaporte. E aí o sistema EIFES barrou ele, porque aquela biometria, né, que ele estava se dizendo ali, Fernando Luiz Phelps,
já tinha sido utilizada no ano anterior para o Fernando Luiz de Souza. Ou seja, o sistema EIFES bloqueou, né, uma fraude no passaporte. Esse cidadão aqui ele foi processado, né, o Estado ele foi investigado, só que o crime acabou prescrevendo, ele disse que o advogado dele enganou ele, etc. e tal, prescreveu. Em 2015, ele veio com uma nova certidão de nascimento, com o nome Fernando Luiz de Souza, e emitiu uma segunda via de carteira de identidade. Uma segunda via daquela primeira identidade lá, né, de 2007. Essa daqui, fraude. E aí ele emitiu uma segunda via. Beleza. Em 2018, esse cidadão veio de novo para emitir uma outra via de carteira de identidade, mas ele apresentou uma certidão com o nome, ao invés de Fernando Luiz de Souza, ou Fernando Luiz Phelps, Marcelo de Souza. Pela terceira vez, ele mudou o nome. Isso porque hoje a legislação permite que você mude o nome, sem ingressar com uma ação no cartório ou judicial em qualquer lugar. Você vai no cartório e simplesmente, eu quero mudar o meu nome civil, e ele mudou daí para Marcelo Souza. Só que a biometria dele continua sendo a mesma. E aí, como nós já tínhamos biometria aqui no ano de 2015, em 2018 a gente pegou esse cara. E nos e-mails que ele manda, vocês não acreditam, mas ele manda uma série de nomes e tu não sabe dizer qual é o nome do cara. Eu não sei se ele tem algum problema, se ele está sendo perseguido, coisa do tipo. O fato é que ele se diz perseguido porque a gente não quer dar a carteira de identidade para ele, né? Como é que eu vou dar a carteira de identidade para um cara que não sabe nem qual é o nome dele, né? Não tem como. E esses documentos aqui, ele conseguiu comprar moto, ele conseguiu comprar carro, né? Ele tem carteira de identidade, a primeira com o nome de Fernando Luiz de Souza, ele tem essa daqui com Fernando Luiz de Souza, e ele não devolveu essa daqui com o Fernando Phelps. A carteira de identidade é um documento físico, né? Eu restringo no sistema, mas se ele apresentar essa carteira de identidade para um cidadão de bem, ele dá o golpe no cidadão. Hoje, me parece, ouvi dizer que esse cidadão aqui, ele está tentando escrever um livro sobre identificação civil. Então, não sei se ele está tentando nos usar, né, como chacota, para botar no livro dele, dizendo, identificação civil no Brasil é uma zona. Ele nem precisaria falar isso, né, porque a gente já sabe. E aqui um caso de homicídio, não sei se vocês lembram, esse cidadão aqui, ele não gostava do genro dele, e ele matou o genro e o pai, né, e fugiu. O nome dele verdadeiro é Paulo Cupertino Matias, RG de São Paulo, que é aquela foto da direita. Quando ele cometeu o crime, ele fugiu, e 37 dias depois, ele fez uma carteira de identidade no Paraná, com o nome de Manuel Machado da Silva, usando a certidão de nascimento de uma outra pessoa. E, obviamente, ele mudou ali, né, penteou o cabelo diferente, deixou a barba crescer, para parecer uma outra pessoa. Não foi encontrado ainda. Provavelmente já tem umas outras identidades aí na mão. Porque a certidão de nascimento é pública. E é o único documento que eu posso exigir para fazer a carteira de identidade. Aqui um outro caso que foi o que despertou, a meu ver, o interesse do governo atual, né, para resolver esse problema. A quantidade de fraudes que a gente tem financeiras, né, junto ao INSS, junto à IPREV, aqui em Santa Catarina e por aí afora. Vocês sabiam que para conseguir uma certidão de óbito, você não precisa de um médico, você precisa de 2 pessoas idôneas. Idôneas, tá, gente? Não vai levar a gente desonesta, tem que ser honesto, tá? Então, esse cidadão aqui, o Alexander Martins Coelho, tá? Ele é advogado e ele é conhecedor da lei. Ele pediu para a mulher dele ir no cartório com 2 outras pessoas e falar, olha, fala lá no cartório que eu morri. A esposa dele foi e saiu com a certidão de óbito. A lei diz que não precisa assinar a certidão de óbito, apenas constar no livro de registro de óbito o nome das 2 testemunhas. E ele foi declarado, então, morto. Ali, a declarante, a mulher dele. E, feito isso, ele gostou do negócio e fez várias vezes. Então, aqui a primeira vez ele morreu, né? A esposa dele, digamos, disse que ele estava morto, só que na realidade ele estava vivo. Então ele precisava, eu estou vivo, né? Eu preciso continuar. A esposa dele deu entrada no pedido de pensão por causa da morte dele, conseguiu ganhar um dinheirinho. Ele foi no cemitério e ficou analisando as lápides das crianças. E pegou uma criança que, se estivesse viva, morreu criança, né? Se estivesse viva, teria a idade dele hoje.
E ele solicitou a certidão de nascimento dessa criança, uma segunda via. Pegou a certidão de nascimento, foi no estado vizinho, fez uma carteira de identidade, ressuscitou a criança. Fez CPF, fez conta, sujou o nome da criança, já falecida, até dizer chega. Quando ele cansou, ele solicitou uma segunda via da certidão de óbito, a criança já estava morta, ele não precisou matar, e mais uma pensão para a esposa dele. E assim ele fez sucessivamente, com uma esposa e depois com a outra esposa. Essas duas primeiras verdadeiras, mas as restantes todas falsas. Inclusive, casaram com o nome falso, ele e ela, e tiveram uma criança falsa. Por quê? Não sei se vocês têm filhos, mas para registrar uma criança, você precisa simplesmente da declaração de nascido vivo, que nada mais é do que uma folhinha que parece aqueles blocos de nota fiscal que a gente vai em comércio. Não tem controle nenhum. Tá? São 3 vias, uma via fica com o hospital, 2 vias com o hospital, né? E aí ele entrega, manda para o Ministério da Saúde, a outra via fica com o cidadão. O cidadão vai no cartório, entrega aquela via, não precisa levar a criança, sai com uma certidão de nascimento com as informações autodeclaradas. Resultado daquilo ali, né? 4 milhões de prejuízo durante 17 anos. Bom, com todos esses problemas nós tivemos tentativas, né? Obviamente tivemos tentativas anteriores aí para conseguir resolver essa situação, né? Projeto de lei em 1995, né? Criando ali o documento único de identificação, não foi para frente. Projeto de lei 1775, 2015, criando o Registro Civil Nacional, também não foi para frente. Lei 9.454, 97, instituiu o Registro de Identidade Civil. Esse daqui está vigente ainda. Não sei se vocês lembram, foi na época do ex-presidente Lula, o RIC, que o cadastro único, né, que o pessoal fazia brincadeira com a sigla. Esse daqui ainda está vigente. Não foi para frente, não sei porquê. Era um bom projeto. A ideia era, num cartão com chip, você colocar todos os documentos. Não foi para frente, não sabemos porquê. Recentemente, em 2017, o TSE, né, entrou na jogada, colocando criando esse órgão aqui, a Identificação Civil Nacional, o ICN, que seria o órgão que cuidaria da Identificação Civil Nacional, né? Mas o que o TSE tem a ver com a Identificação Civil Nacional, né? O TSE é o órgão que cuida lá das eleições. O TSE ele não tem profissionais com competência para fazer confrontos papiloscópicos. O TSE não tem papiloscopista, o TSE não tem perito criminal, nos estados onde o perito faz a papiloscopia, né? O TSE tem um sistema, só que nem sempre o sistema resolve, né, todos os problemas de confronto papiloscópico. Então, vira e mexe, tem que haver ali uma pessoa para dizer, para diferenciar, né, aquilo que o sistema colocou. O sistema colocou uma lista de pessoas e um papiloscopista tem que dizer ali quem que é quem, né? E aqui a gente entra. Em 2018, esse decreto 9.278, ele foi publicado pelo então presidente Temer e tentou dar um pouquinho de ordem na casa, né? Regulamentando lá a Lei 7.116. E uma das possibilidades que esse decreto colocou foi a possibilidade de usar o CPF como número de identificação. Está lá. Artigo 5º, parágrafo 1º, poderá ser utilizado pelo órgão de identificação o número de CPF como número único. Por que não fazer isso? Por que continuar com vários números? Por que não usar um número que comumente é utilizado pelo Brasil inteiro, né? E que desde 2016 nasce com a criança. Toda criança, desde 2016, a certidão que é emitida sai com o CPF. Vamos lá, vamos começar a construir, então, essa possibilidade, né? Fizemos um ofício, começamos a conversar com a Receita Federal, apresentamos a ideia, como o doutor Giovanni falou, apresentamos a ideia para o governador, ele gostou muito, foi um entusiasta, né? E, desde então, eu tenho tanto o perito geral quanto o governador em cima de mim até conseguir lançar o negócio, né? Mas foi um bom trabalho. Mandamos esse ofício, então, para a Receita Federal, depois de começar o papo com eles, né? Vendo das possibilidades de fazer isso acontecer. E aqui, aquilo que a gente colocou para empolgá-los, né? Eu tenho que mandar um ofício que, poxa, desperte neles a ideia de, pô, eu quero resolver, né? Vai ser bom para mim também. E aqui a gente colocou essas justificativas. O cidadão, ele poderia sair de Santa Catarina e fazer a identidade lá na Bahia sem alterar o número, né?
Não sei se algum de vocês já sofreu por esse problema, mas tem alguns amigos que voltam para o estado de origem só para fazer um documento para precisar mudar um número. Isso é um absurdo, né? E a outra possibilidade é, não sei se vocês sabem, mas nós temos mais CPFs no Brasil do que pessoas. Por que será? Porque o CPF tem apenas informações biográficas e não biométricas. Então, fato, tem várias pessoas com mais de um CPF, causando problemas pelo Brasil afora. O que nós tivemos de obstáculo inicial? Em 2019, nós éramos Instituto Geral de Perícias ainda, não éramos Polícia Científica e não tínhamos fundo próprio. Então, nós dependíamos de autorizações da Secretaria de Segurança Pública, né, para investir dinheiro no projeto. Esse foi um problema muito sério. Necessário licitar uma nova ferramenta. Em 2018, quando nós assumimos, o EIFES de Santa Catarina, na época, ele já não atendia às nossas necessidades. E o contrato já estava fechando, já estava acabando. Eu mostrei para vocês o problema daquele primeiro caso, quando não tinha EIFES, né? Então, a gente não podia voltar atrás, não podia deixar de ter EIFES, porque daí as fraudes iam aumentar. Então, nós precisávamos, urgentemente, licitar uma nova ferramenta. Só que nós ainda não tínhamos fundo, né? Necessário convencer os demais diretores do Brasil. É complicado você tirar as pessoas da inércia, né? Então, uma das coisas que eu assumi em agosto de 2018 e efetivamente fui entender a identificação somente um ano depois, porque é muita coisa nova. Eu, perito criminal, só atuando na área criminal, não na identificação, né, mais localística, fazia levantamento papiloscópico, mas não fazia efetivamente os confrontos, e não tinha ideia realmente de como era fazer uma carteira de identidade. Essa é a verdade. Eu peço desculpa para os meus funcionários todos os dias, porque eu desdenhava a carteira de identidade. Eu fazia como a maioria da população faz hoje. A carteira de identidade, só para viajar aqui no Mercosul, porque o meu passaporte está vencido. Tá? Isso a gente escuta direto. Então, a carteira de identidade ela tem que ser tratada como um documento de segurança que é. Por quê? Ela é porta para todos os demais documentos. Ela é porta para todos os crimes que nós aqui, da Segurança Pública, investigamos diariamente, né? A Receita Federal, como o perito geral falou aqui, ela queria que fosse utilizado o blockchain, né? E era uma tecnologia nova. Nem eles sabiam mexer direito, nem nós, né? Então, foi um outro obstáculo a ser enfrentado. Fazer isso frente a todos os outros problemas diários da identificação civil. Aqui em Santa Catarina nós tínhamos filas quilométricas para fazer identidade, ainda temos bastante demanda, estamos trabalhando para diminuir isso, agora a gente atende só com agendamento, mas equipamentos defasados, o EIFES que precisava ser contratado, enfim, todos esses problemas, e para piorar, o problema que todo mundo enfrentou, que foi a Covid-19, ali em 2020, quando ela chegou no Brasil. Mas, vamos embora. Em dezembro de 2019, por que dezembro? Né? Porque 2019 inteiro foi um ano que nós passamos com outras demandas e, principalmente, aqui em Santa Catarina, nós estávamos atrás de conseguir emitir a carteira nova. A carteira nova, na época, era a que obedecia o decreto 9.278, que é essa carteira atual que tem nos estados, né, que possibilita você colocar ali tipo sanguíneo, característica de saúde, simbologia de saúde, CNH, carteira de trabalho, etc. Essa carteira vai mudar por conta do novo decreto que saiu agora recentemente, em fevereiro. Então, em 2019, nós conseguimos, pela primeira vez, trazer o pessoal da Receita aqui e criar um fluxograma, né, um esboço ali do fluxograma. Quando você vê isso, você pensa, realmente, o Fernando tem razão, a carteira de identidade não é simples. Isso daqui foi o primeiro fluxo que a gente criou. Para vocês terem uma ideia, a parte do atendimento, que eu lido com o público, vem até aqui, ó. O restante tudo é procedimento interno para garantir que aquele cidadão que está se identificando na minha frente, realmente é ele. Então, não é um negócio simples, não é um documento simples. Não posso emitir a carteira de identidade no mesmo dia. Eu tenho que ter um tempo, eu tenho que verificar se aquele cidadão é aquele cidadão mesmo. De janeiro a maio de 2020, nós trocamos a parte burocrática ali com a Receita, né, que também foi demorado, para conseguir os acessos ao sistema de blockchain que eles estavam entregando. Lembrando que aqui no meio, março de 2020, teve a pandemia, lockdown aqui em Santa Catarina, no restante do Brasil veio depois, e aí dificultou bastante o trabalho, todo mundo em trabalho remoto, né? E aí, no trabalho remoto, a gente achou que trabalharia menos, né? Só que todo mundo te encontrava na reunião, a gente emenda reunião atrás de reunião agora.
Maio de 2020 a agosto de 2020, o CIASC, que é o nosso órgão de tecnologia, e o SERPRO, que é o órgão de tecnologia do governo federal, que daí faz a parte da Receita, fizeram, então, essa programação do blockchain. Começaram, né, desenharam, rascunharam ali a programação e desenvolveram, então, a conversa entre os sistemas. Em setembro de 2020, nós tivemos o primeiro batimento da base da carteira de identidade com a base da Receita. Em um clique, 130 mil problemas. Quando a gente chegou aqui, nós vimos que estávamos no caminho certo. A partir do momento que eu comecei a conversar com a Receita, eu achei 130 mil problemas. Fraudes, Fernando? Não necessariamente, mas também. Fraudes, erros, duplicações e etc. Por quê? Até então, em Santa Catarina, o nosso sistema integrado de segurança pública, ele apenas verificava se o CPF era um número válido. O CPF, para quem não sabe, não é um número qualquer, ele tem uma fórmula. Tá? E essa fórmula, o sistema verifica. Se bate a fórmula, o CPF é verdadeiro. Só que, na época, o nosso sistema não batia se aquele CPF era do Fernando, ou era do Giovanni, ou era do governador Moisés. Ele simplesmente batia que o CPF era verdadeiro. Então, nós tínhamos 130 mil cadastros trocados, né, resolvidos num clique só. De outubro de 2020 a abril de 2021, lembrando que daí a gente conseguiu, na Polícia Científica, o fundo próprio em 2020, o governador Moisés nos agraciou com esse fundo. Em 2020, então, janeiro de 2020, nós começamos a ter fundo próprio. E aí nós trabalhamos para o nosso WAFES, né? E de outubro a abril de 2021, nós tivemos que parar a programação do CPF, na realidade, desacelerar, para conseguir construir o WAFES. Não adiantava de nada eu construir a ferramenta com a Receita, né, usar o blockchain e fazer os programas ali do sistema se conversarem, se eu ia usar um WAFES antigo. Então, eu precisava primeiro ter o WAFES novo, porque aí até esse WAFES teve que entrar na conversa, certo? Então, mais um motivo aí para a gente demorar um pouquinho. De julho a agosto de 2021, aí sim, finalização do desenvolvimento, tanto pelo lado do CIASC, quanto do lado do SERPRO, né, os órgãos de TI, e nós começamos a programar, fazendo os testes de homologação em setembro até outubro, lançando daí o número único em novembro de 2021. Desde o dia 8 de novembro de 2021, toda a carteira de identidade emitida em Santa Catarina sai apenas com o número do CPF. O número antigo do RG da pessoa, quando ela tem, se ela já tinha via aqui em Santa Catarina, está impresso no interior do documento apenas para fins de consulta. Ah, mas para que isso, Fernando? Porque se nós não fizéssemos dessa forma, nós teríamos que entregar a carteira de identidade nova e uma declaração para o cidadão dizendo que o CPF dele agora é o RG e o RG antigo dele era esse daqui. Para evitar isso, a gente colocou no interior do documento. Quem não tem carteira de identidade de Santa Catarina, nunca teve, não ganha nenhum número aqui, apenas o número do CPF. Tá? Hoje, Santa Catarina é o único estado que faz isso, porque a gente começou a conversar com a Receita. Na realidade, teve um outro estado que começou a usar o número do CPF como número único da identidade, porém, sem conversar com a Receita. E aí eu não sei como é que eles estão fazendo. Resultados, né, que nós temos. As fraudes caíram muito aqui em Santa Catarina. Nós tínhamos, antes, pessoas que vinham de outros estados e apresentavam certidão para a gente, sem CPF. E isso foi um negócio que nos alertou. A imensa maioria das fraudes não tinha CPF. Né? Por quê? Porque os caras imaginam que a gente conversava com a Receita. Né? Pô, sou órgão público, vocês devem conversar entre vocês. Ainda bem que eles não sabem que a gente não conversa. Mas depois que a gente começou a usar o CPF, realmente diminuiu muito as fraudes. Hoje, Santa Catarina também tem acesso à base de dados do TSE, então a gente consegue verificar as impressões digitais na base do TSE. Então, muitas fraudes que a gente pega aqui, depois a gente consegue, inclusive, apontar qual é o nome verdadeiro ou o provável nome do cara, porque vai que ele usou um outro nome também, né, de outro estado. A biometria, né, da carteira de identidade está resolvendo as duplicidades do CPF. Aquilo que eu falei, tem mais CPF do que gente no Brasil. E aí eu dou uma outra razão para isso. Não sei se todo mundo sabe, esse é um outro problema que nós temos que resolver. A Receita Federal e a ARPEN, né, nacional, e o CNJ têm uma regra de que pessoas adotadas ganham um novo CPF. É algo que eu tenho alertado para eles que vai contra aquilo que a gente está trabalhando. Pô, eu tenho um sistema EIFES que impede que uma pessoa, né,
um mesmo dedo tenha 2 carteiras de identidade, tenha 2 cadastros. E aí, no cartório, eu permito que um cidadão tenha 2 CPFs. Né? A gente precisa melhorar isso daí. Os ajustes na legislação foram ocorrendo. Então, o decreto 10.977, publicado agora em fevereiro, colocou em prática, né, regrou tudo que era necessário, ou a grande parte do que era necessário. Agora, a carteira de identidade vai ter validade, a carteira de identidade vai ter um número só, que é o número do CPF, ao invés do poderá do decreto 9.278, agora é deverá. Né? A carteira de identidade tem um número só, é o número do CPF. Todos os estados têm até março do ano que vem, 2023, para começar a emitir esse novo documento. Nenhum estado está emitindo ainda o documento novo, com o layout novo, porque o governo federal ainda está construindo as ferramentas para entregar para os estados que ainda não usam o CPF. Né? Santa Catarina, quando começou esse projeto, e eu falei para os outros diretores, né, olha, eu vou tentar, né, e a ideia é construir uma forma que todos os estados depois possam copiar. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho preguiça de pensar muitas vezes. Então, eu olho alguma coisa que está funcionando e eu vou e copio. Né? A numeração do CPF foi oficializada como número único. Né? A Receita Federal está trabalhando nas inconsistências ali do banco. Desde o início que a gente começou a conversar com a Receita foi bastante dificultosa, porque ela tem umas regras muito engessadas. E aí, na equipe de trabalho, tinha uma pessoa que dificultava bastante o negócio, né? Não ia. E, desde o início, nós falamos para ele, gente, quando vocês começarem a conversar com o nosso sistema, vocês têm que aceitar aquilo que nós passarmos para vocês, porque o meu dado vai estar muito mais atualizado do que o de vocês, porque o cidadão vem a todo momento fazer carteira de identidade. Né? Ele divorciou, ele casou, e ele vem e me apresenta a certidão, teoricamente, mais atualizada. Então, vocês têm que receber essa informação e aceitar, porque eu sou o órgão oficial de identificação. Né? Mas algumas pessoas da Receita Federal tinham o pé atrás ainda com esse sistema e preferiam confiar apenas nas informações biográficas dos cartórios, né? Das DNVs. E hoje, graças a Deus, eles viram que aquilo que a gente falava era necessário e os ajustes estão sendo feitos. Então, foi colocado no ar agora 2 semanas atrás, uma nova versão de um sistema deles, e a gente consegue hoje atualizar a base da Receita. Eu ainda, aqui em Santa Catarina, nós não emitimos um CPF. Tá? Nós estamos prontos para emitir um CPF para a pessoa que não tenha. Não emitimos ainda porque a Receita não nos autorizou, porque ainda está com o pé atrás com relação ao sistema, né? Mas nós já mostramos para eles que realmente o sistema é bom. Aqui em Santa Catarina está muito difícil cometer fraude aqui na carteira de identidade, usando as 2 bases, né? A nossa estadual e a da Receita Federal. Que resultados que nós esperamos, né, ao longo do tempo? O cruzamento de dados das bases estaduais, eles têm que haver uma conversa. Né? Enquanto os estados não conversarem, a gente vai ter fraude. Então, não adianta Santa Catarina usar o número do CPF e os outros estados continuarem usando números estadualizados, ou usar o número do CPF, mas sem ter acesso à base da Receita. Né? É necessário, sim, que os sistemas se conversem. Se você tem uma base de dados que não conversa com a outra, você tem 2 possibilidades de fraude. A pessoa, o criminoso, frauda na base A e depois ele frauda na base B. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos ainda bases que não se comunicam. A base do Detran não comunica ainda com a base da carteira de identidade. É um outro projeto que a gente tem para tentar resolver essa situação. Né? A menor quantidade de crimes com relação a estelionato. Né? A partir do momento que nós começamos a emitir a carteira de identidade no formato novo, né, no formato do decreto 9.278, aqui em Santa Catarina, que tem um QR Code, nós liberamos a possibilidade do QR Code ser consultado. Então, desde 14 de outubro de 2019, toda a carteira de identidade emitida em Santa Catarina é passível de ser consultada no site da Polícia Científica, se ela é autêntica ou não. Você lê o QR Code, se aparecer uma carteira de identidade digital, o documento é verdadeiro, se não aparecer, ele é falso, você não aceita, chama a polícia. Simples assim. Né? Outros estados já estão emitindo a carteira de identidade com QR Code, mas não liberaram ainda o QR Code para consulta pública. Né? Com esse novo documento, vai ser público também o QR Code. Menos exigências para viagens internacionais. Aqui uma fofoca. O cônsul norte-americano, numa reunião que eu participei,
comentou que se a gente conseguisse organizar a identificação civil nacional, ele seria uma pessoa a conversar lá com o presidente, à época era outro, né? Mas defendendo a extinção do visto do brasileiro para ingressar nos Estados Unidos. O que é o visto? O visto nada mais é do que uma forma que os norte-americanos têm de fazer aquilo que a gente não está sabendo fazer, que é identificar, né? Menor quantidade de pessoas desaparecidas e crianças sequestradas. Pensem num país que se comunica, as seguranças públicas se comunicam e as biometrias se comunicam. A partir do momento que um cidadão colocar o dedo aqui em Santa Catarina para fazer uma carteira de identidade e depois for fazer uma outra lá na Bahia, eu encontro ele. Então, a gente vai achar muita pessoa desaparecida. Nós vamos encontrar muitas crianças sequestradas, né, que fizeram a carteira de identidade aqui, né, com 10 anos de idade, por exemplo, e depois apareceram lá no Pará com 38, 40 anos de identidade fazendo uma nova carteira de identidade. Tudo porque as bases estão se comunicando, né? Maior agilidade e eficiência para o cidadão se identificar em qualquer órgão. Então, com um número só, melhora a vida do cidadão. E não esqueçamos que nós também somos cidadãos nesse país, né? Era isso. Muito obrigado. Santa Catarina continua com outros projetos, né? Nós temos aqui a possibilidade de coletar, estamos coletando biometria das crianças recém-nascidas no hospital lá em Joinville, com qualidade para confronto, né? É um projeto piloto, ainda não conseguimos seguir com esse projeto, mas agora que o número único foi entregue, a gente consegue se concentrar nesse novo projeto aí. Muito obrigado, boa tarde a todos.